Boa noite a todos, de volta aqui no Me Conta, pessoal, como foram de final de semana. E hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico, mas foi um tema que foi pesquisado pela minha equipe, é um tema que está em voga e nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Corte. Dr. Gustavo Corte, que é mestre em Psicologia da Atividade Física e Exercício pela Universidade Barcelona, que chique, hein, doutor? Membro da Associação Americana de Psicologia do Esporte e professor convidado da Unifesp, da pós-graduação em Medicina do Esporte. Trabalha com profissionais, atletas e equipes de alto rendimento. Boa noite, doutor Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, Ana, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente já fez algumas lives e hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é muito importante, que, pra vocês terem uma ideia, quase 6% da população brasileira sofre de depressão. Bom, como é ao vivo, pessoal, eu tô aqui na rádio, eu vou até pedir para o meu produtor aumentar um pouquinho o som aqui dentro do estúdio. Hoje agora é um formato novo, o Me Conta na rádio, no streaming, nas mídias digitais. Nós estamos aqui inovando, não é, doutor? E levando alegria para você que está com depressão, para você que acha que está com depressão. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema e o doutor Gustavo vai nos explicar. Aproveitando para deixar um beijo para todo mundo, a Vera, a Serine Advocacia, Alexa, Albera Alhaná, Simone Dias, olha, todo o pessoal. Marisa Miyazaki, um beijo para você, minha querida. Eu sou Ana Paula Dami, sou psicóloga, coach, estou aqui para trazer esperança e informação de qualidade. Para você que está aqui, me acompanha e sabe que de você eu nunca vou desistir. Doutor, o que é a depressão? Bom, depressão, a gente pode falar que é um estado de ânimo. Na realidade, melhor falando, é um estado de desânimo. É um estado onde a pessoa começa a se sentir que a vida está perdendo um pouco o sentido. Na realidade, é uma sensação que começa a interferir na sua vida cotidiana. Você deixa de fazer as coisas que você sempre fazia, você não sente motivado a fazer nada, ou muito pouca coisa. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Então, acho que tem muita coisa para falar, mas o mais importante é que a gente vai estar dando umas dicas do que significa, de alguns sinais de que você possa estar deprimido ou não. Ok, vamos lá. Então, falando sobre a depressão, você está nos trazendo dados do que é a depressão, né? Sim. Normalmente é um sentimento que você se sente oprimido, você se sente como se tivesse uma pressão, é uma percepção de uma pressão externa que você sente e que isso te joga para a cama, muda teu hábito de comida, você não sente vontade de fazer as coisas que você sempre fazia, e isso é uma coisa que interfere muito e começa a interferir durante muito tempo na sua vida, né? No seu dia a dia. Então você pode ter momentos de mal-estar, de não se sentir tão bem, mas no momento em que você começa a ter uma frequência maior na sua vida, que as coisas que estão acontecendo, você deixa de fazer aquilo que você sempre fazia, poderia ser um sinal de que você está entrando num processo de depressão. Eu vou colocar a sua câmera aqui para você olhar para mim, porque eu tô me sentindo depressiva, você me olhando para mim assim. Ai, desculpa. É que eu olho para você ali na câmera, mas eu tenho que olhar para você. Tanto olhar assim, doutor, eu preciso que você me dê atenção. Tá bom, eu estarei olhando para você daqui para frente. Preciso pôr a sua câmera aqui. Olhado para você fica mais fácil, né? Que a gente tá acostumado a fazer live em casa, ao vivo, aí fica diferente. Mas vamos lá. Vamos lá, legal, né? Nada como ao vivo, né? A gente, uma sainha justa, né? Imagina, tem saia justa. Vamos lá, minha amiga. Vamos lá, agora eu já estou mais feliz. Agora vamos em frente. Bom, doutor, você falou da depressão, né? E aí nós, principalmente nesse tempo da pandemia, quem pode ter depressão? Olha, como eu tinha falado logo no início, quase 6% dos brasileiros sofrem de depressão. Desde crianças, a gente tem
crianças, você tem adolescentes. Hoje você tem mais ou menos 2% das crianças abaixo dos 12 anos estão sofrendo depressão, passam por processo, ainda mais com a pandemia, que foi uma situação que fez com que as pessoas se retraíssem em casa, e isso, nós somos seres humanos, somos seres sociais, a nossa essência é ser um ser social que se comunica, que convive com outros, né? Isso faz parte da nossa essência, tanto que a nossa sobrevivência dos homens, nossos antepassados, eles dependiam da convivência social, tanto para comer, para procriar, para tudo isso. Então, no momento em que você deixa de ter essa convivência, você começa a se sentir um pouco só, né? O estar só, e às vezes mesmo que você esteja em família, você acaba estando só porque você deixa de ter a convivência com o resto do mundo, né? Não só, e a convivência pessoal é muito importante, não só a convivência digital, né? Então acho que é importante ressaltar isso. Crianças, você tem adolescentes, você tem cerca de 5% dos adolescentes passam por um processo de depressão, e tem os adultos. Na realidade, quase 10% dos adultos têm problemas com depressão. Então é importante que a gente ressalte isso, e ainda mais, conforme vai aumentando a idade, você acaba tendo um aumento da possibilidade de depressão para as pessoas, né? Então, por exemplo, você tem as mulheres dentro dos adultos, 14% delas têm depressão, os homens somente 7%. Mas quando eles vão ficando mais idosos, de 60 a 64 anos de idade, 13% têm depressão, e acima dos 65 anos de idade, quase 16, 17% das pessoas têm depressão. Então, acima dos 65 anos de idade. E quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais chance tem dela ter depressão. Por quê? O que acontece nesse processo? Ela começa a perder amigos, perder familiares, ela começa a se sentir mais sozinha, né? Então, se você considerar isso, até tinha um estudo que foi feito nos Estados Unidos há muitos anos atrás, onde eles identificaram que tinha uma cidade nos Estados Unidos que as pessoas tinham menos problemas com o coração, e foram analisar o porquê. Levaram médicos, cientistas sociais, psicólogos, e identificaram que as pessoas comiam pior do que comiam nos outros lugares dos Estados Unidos, eram descendentes de italianos, comiam muita massa, gordura e tudo mais, mas a única diferença que acontecia na cidade é que elas tinham as portas de casa abertas para um entrar na casa do outro e conviver socialmente. Então, a boa convivência social faz com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e bem-estar. Falando de depressão, muitas pessoas vêm conversar comigo, né? Puxa, Ana, você é uma pessoa que procura estar levando alegria para as pessoas, procura estar levando motivação, e as pessoas acham que por nós sermos psicólogos, nós não podemos nos sentir deprimidos, nos sentir angustiados, e isso não é verdade. Nós somos seres humanos, né? A única diferença que eu entendo, e aí nós vamos chegar a isso um pouquinho depois, mais para frente no final do programa, nós vamos falar que existem ferramentas que nós aprendemos a utilizar para sabermos como lidar nessas situações. Sim, não é, doutor? Sim. Mas isso que você falou, Gustavo, eu vou tomar a liberdade de chamar de Gustavo, afinal de contas somos colegas, mas nós somos seres sociáveis. Então, as pessoas que acham, que entendem ou que querem preconizar de que o ser humano nasceu para viver sozinho, querido, você está fadado a viver com depressão. Deprimido, porque é como se quando Deus, o Criador, enfim, seja qual for a crença da pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Seja qual for o que ela entende da pessoa de como nós fomos forjados, tem no DNA lá, ser sociável. Precisa da interação para desenvolver, não é isso, doutor? Sem dúvida. Assim, é através da interação que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades e a nossa resiliência,
né? Hoje você vê muitas crianças que são impedidas de ter uma convivência, né? Seja pela pandemia ou mesmo por questões de segurança, por questões de criminalidade ou o que for, e as mães tendem a ser mais superprotetoras, e isso causa uma percepção de que a criança não se sente competente para fazer aquilo que ela acha que pode fazer, né? Então, no momento em que uma pessoa não se sente competente, isso depois a gente pode estender a todas as outras pessoas que em algum momento não se sentem competentes, seja para fazer um projeto, para levantar da cama, para fazer qualquer coisa, elas acabam se sentindo... Por exemplo, um filho, se você tem um filho, você fala assim, mamãe, eu quero ir andar de ônibus, eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer qualquer coisa. E você fala para ele, não, filho, é perigoso. Qual é a mensagem subliminar que você está passando para esse filho? De que ele não é capaz? Exatamente. Doutora Ana, agora como psicóloga, eu acho que o importante é que você começa a criar uma percepção dele de que ele não é capaz para lidar com os problemas da vida. E aí, o que você vai criando? Você vai criando pessoas que começam a ficar enclausuradas naquele mundo, e já que a mãe, que é ou o pai, que são as pessoas mais importantes na vida dele, não acreditam nele, você começa a falar assim, bom, eu sou competente para as outras áreas da minha vida? Eu sou competente quando uma mãe fala não, ou um pai fala não, ou algum familiar fala não? Você vai criar uma resiliência, você vai criar por que não, você vai começar a questionar essa coisa, e isso vai desenvolvendo dentro de você uma resiliência e uma determinação de querer fazer alguma coisa. Pegando o gancho aqui, para onde eu tenho que olhar? Para cá. Porque aqui, gente, nós estamos... Eu preciso falar, doutor, porque nós estamos no segundo episódio da estreia do Me Conta, na Rádio Trianon MASP, mídia digital, streaming, rádio. Então, nós estamos aqui na dinâmica peculiar, né, da vida. Sem dúvida. Essa é a dinâmica da vida. A nova dinâmica da vida. A nova dinâmica da vida. Mas pegando o seu gancho e deixando uma mensagem para você, pai e mãe que estão nos ouvindo e estão aí com seus filhos, e óbvio, todo pai e toda mãe querem acertar. Você quer realmente que o seu filho seja resiliente? O Dr. Gustavo Cortes está aqui nos falando. Diga não a ele. Permita que ele encare as suas frustrações, os seus desafios, e a partir disso ele desenvolverá uma resiliência necessária para encarar os percalços da vida, não é, doutor? Não é só o dizer não, né? Não pode fazer. Não, às vezes você tem que deixar ele fazer, sabendo que ele vai errar também, porque é através do erro que ele vai aprender. E está lá para orientar que no momento em que ele errar, você fala assim, olha, talvez fosse melhor você ter feito dessa forma, ou não. Porque se você falar não para tudo, também não é saudável. Beleza. Aliás, pessoal, vocês que estão nos assistindo, já estão entrando várias perguntas aqui. Se você quiser puxar um pouquinho o seu celular para cá, para que você possa ficar... porque o convidado vem aqui, precisa se sentir bem, em primeiro lugar, né? Até queria comentar uma coisa que a Marisa falou, que ela falou que na percepção eu vejo que essa geração terá mais resiliência do que nas gerações anteriores. Marisa, eu tenho cá minhas dúvidas, porque o que acontece? Antigamente, pelo menos quando eu era jovem, né, e alguns dos nossos ouvintes, a gente jogava bola na rua, a gente ia para o clube, tinha que se desentendia com os colegas, voltava, brigava, depois, como um era o dono da bola, você tinha que fazer um acordo com ele para voltar e continuar jogando bola, né? Se de repente você brigava de manhã, você tinha que voltar à tarde e jogar bola. Aí o que acontece? Você é obrigado a fazer acordos, né? E hoje em dia, assim, às vezes tem inclusive adultos que no momento em que ele encontra uma dificuldade, ele bloqueia no WhatsApp, ele bloqueia no Instagram, como se ele eliminasse a pessoa da vida através da mídia digital. Só que isso não acontece de verdade, né? Então, as gerações de hoje, na realidade, eu acho que elas têm uma dificuldade muito maior de relacionamento interpessoal do que as pessoas de antigamente. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo aqui no Insta, no TikTok,
e logo nas mídias. Por favor, vão nos dando um feedback de como vocês estão vendo as imagens, se está tudo ok. Por favor, eu estou dando Nicolas Traversi Giuticoni. O Rojas está aqui conosco. Dias, um beijo. Adriana Calabrese também conosco. Emerson LPO, grande atleta, nos acompanhando aqui. Mário de Oliveira. Nos deem um feedback, por favor, se o som está ok, se vocês estão entendendo bem, se a dinâmica está tranquila. Por favor, para que nós possamos melhorar a cada dia. E aqui nós estou falando sobre depressão com o Dr. Gustavo Corti, que tem um currículo aqui. Parabéns pelo seu currículo, inclusive, Gustavo. E aí falamos da depressão, das possibilidades, né, dos percentuais. E agora algo que eu insisto e eu bato muito nessa tecla, tá, enquanto psicóloga, no diagnóstico da depressão, que isso é algo muito importante, muito sério, e até alguns profissionais que infelizmente não têm condições de diagnosticar, né, a depressão, e acabam se precipitando nesse sentido. Como para você é feito o diagnóstico da depressão? Olha, primeiro, assim, a própria pessoa, ela se sente diferente, né? Ela tem uma alteração de humor muito grande, ela fica irritável, né? Irritada a maior parte do dia, né? Então, aquela pessoa e quase todos os dias, né? Então ela perde interesse em fazer ou ter prazer nas coisas que ela gostava de fazer anteriormente. Então ela gostava de assistir um programa, gostava de assistir jogo de futebol, e de repente ela começa a falar, não tô afim, eu vou dormir, ou vou deitar, ou ela tem insônia para dormir, ou tem dificuldade de acordar, ou de acordar não, de levantar, né? Na realidade ela não quer levantar porque ela não vai ter o que fazer. Então e é muito engraçado um detalhe, que normalmente os idosos, eles não falam muito aqui do que eles estão sentindo. Eles vão reclamar muito mais das condições físicas do que das questões psicológicas, né? E esse é um ponto que muitas vezes as pessoas reparam, o idoso não tem depressão. Não, tem muita depressão, né? E a tendência é maior de ele ter depressão. Por quê? Por causa da parte da cultura também, de não estar falando aquilo que eles sentem, daquilo do mal-estar pessoal, né? E às vezes, dependendo da idade dele, ele teve a educação de não falar muito sobre as emoções dele. Tem problemas de sono, é uma outra questão. A gente tem, ou a pessoa, ela fica muito agitada. Quando as pessoas são muito agitadas, muitas vezes elas têm uma questão que pode ser um sinal. Eu acho que não é uma coisa só que vai ser um sinal de depressão. Você tem vários fatores que você tem que analisar durante um prazo de pelo menos umas 2 pessoas que está se repetindo, né? Às vezes tem 1 dia, 2 dias, você está cansado, você dorme um pouco mais, não está? Então isso são fatores que você tem que levar em consideração. Um outro ponto também, muitas vezes a pessoa ela começa a se sentir culpada ou inútil com relação à vida. Eu não estou fazendo nada. O que eu posso fazer? Eu não sei fazer nada. Ou as coisas que eu quero fazer não dão certo. E aí ela vai começando a entrar num loop e vai ficando ansiosa. Ela fala assim, ela cria uma crença de que eu não posso fazer isso, e de repente ela valida essa crença porque ela não está com vontade de fazer. Aí ela fica mais ansiosa quando ela mas eu tenho que fazer alguma coisa, e aí ela não quer fazer essa coisa porque ela não está com ânimo, com vontade de fazer, e aí ela quer dormir mais, aí ela se auto-sabota. Então ela cria uma hipótese dentro dela mentalmente, e depois ela vai validando essa hipótese, e aí ela entra num processo de excesso de ansiedade, que seria o primeiro passo anterior à depressão. É uma ansiedade muito grande, que ela valida os conceitos, que ela não se sente competente para fazer aquilo que ela acredita ou que gostaria de fazer, e ela começa a entrar num processo de desânimo, né? Então vamos dar uma reorganizada aqui, vamos organizar, né? Para quem está nos ouvindo, a depressão, para que ela a priori seja diagnosticada a depressão, normalmente são de 3 a 6 meses, né? De um comportamento repetitivo, de um padrão repetitivo, né? É importante isso que você nos trouxe, Dr. Gustavo, porque
a geração, inclusive atual, ela não é preparada para lidar com a angústia, né? Então, muitas vezes, você que está angustiado, não significa que você está com depressão. Mas nós tendemos a fazer o quê? Quando você se sente angustiado, você quer suprimir essa sensação da angústia. E não vem à tona o porquê da angústia. Às vezes foi um telefonema com um amigo, ou às vezes uma situação no trabalho, às vezes desabafar, ou às vezes alguma situação que não te fez bem. Isso é uma situação de angustiante, né? É importante que você possa deixar essa angústia vir à tona, porque às vezes, conforme eu falei, aqui nós estamos conversando, puxa, fiquei chateado por causa daquilo. Mas nós tendemos a sublimar, né? Isso é o que você falou, né? As pessoas vão se autorrotulando. Eu não posso sentir isso, ou eu sou um fracasso, ou aquele dia em que a pessoa não está tão animada, enfim. É importante que nós coloquemos isso para quem está nos ouvindo, e eu faço questão de ratificar, porque muitas vezes são apenas momentos de angústia, momentos de frustração, momentos que passarão, né? E você conhecendo o que trouxe, não significa que vá desencadear uma depressão. Existe uma diferença muito grande entre um estado de ânimo onde você está desanimado, ou não está feliz, ou está cabisbaixo, meio down, né? Quer dizer, não está se sentindo bem, é uma coisa. No momento em que isso começa a ter uma frequência maior, é muito importante você começar a observar quanto tempo isso está durando. Uma questão que eu acho que é importante levantar para todo mundo, né? Às vezes as pessoas falam, mas é herdado, a depressão é herdada, é geneticamente herdada. Não, na realidade, a depressão, o comportamento depressivo, o estado depressivo, ao meu ver, a minha leitura, que é um estado que você aprende, é um comportamento que você aprende, uma forma como você aprende a lidar com algumas situações. Então você tem pessoas que você vê o pai que tem uma atitude depressiva, que ele tem um comportamento depressivo, atitudes que ele, de repente, se acontece alguma coisa que ele não esperava, ou é obrigado a mudar de casa, mudar de trabalho, é despedido. Então, ao invés de ele levantar e partir para ter uma atitude mais, vem uma coisa melhor, eu vou atrás disso daí, ele entra num processo de se fechar, se sente inútil, às vezes até dependendo do tempo que isso estiver durando, né? Ele pode ter pensamentos extremamente negativos, de tirar a própria vida. Então isso já é no extremo. Eu queria até comentar que a Cláudia, ela perguntou sobre a diferença entre burnout e depressão. O burnout é um estado onde não necessariamente você pode chegar a uma depressão. O burnout é um estado de desgaste profundo, onde você não necessariamente está deprimido, você está desgastado, está sem as energias que você precisa para fazer as coisas que você faria todo dia. Então, seria o ápice, né? O ápice foi aquela do gota d'água, né? Teve a gotinha d'água que transbordou a caldeira. Então é como se você tivesse entrado em ebulição e perder. Aí você tem alterações emocionais, você pode ter várias consequências do burnout, mas não necessariamente a depressão é uma delas. Vamos lá, pessoal, de volta. Gostaram da música? Vocês precisam me dar o feedback aqui, porque é ao vivo, uma musiquinha para animar os corações, aquecer os corações, não é, doutor? Opa, muito importante isso. Todo dia é importante aquecer o coração, né? Seja com um sorriso, um abraço, um olhar. Acho que a gente pode, a qualquer momento, aquecer o coração de qualquer outra pessoa, independentemente de como você está sentindo, de como... o importante é que você... Eu acho que o propósito de cada um na vida, né, quer dizer, é ser social, né, e o ser social é ter empatia pelo outro, é saber olhar no outro, dar um bom dia, né. Acho que falta muito isso hoje em dia, né, as pessoas deixam de dar o bom dia um para o outro, boa tarde. Às vezes a gente está andando com a minha mulher
na rua e de repente você passa por uma pessoa, fala bom dia, a pessoa olha para frente e continua andando, assim, aí eu falo, ou não, né? Aliás, fale com o Guedes, obrigada, que falou que eu tenho um sorriso lindo, um beijo para você. Quero mandar um beijo para o Luiz Lima, que faz o nosso giro de notícias, que hoje está com a mãe hospitalizada. Estamos na torcida. Luiz, tudo dará certo. Responde a sua pergunta agora para a Daniele. Vamos lá. Na realidade, assim, tem linhas que falam que existe uma característica genética dentro da depressão, mas nos estudos que eu fiz, nos trabalhos que eu fiz dentro da clínica, a gente identificou que realmente a grande dificuldade das pessoas, né, e são comportamentos aprendidos. A depressão você consegue lidar no momento em que você transforma esse sentimento que você está tendo dentro numa leitura positiva. A depressão, ele é um processo mental, ele começa em cima de um processo mental antes de ser uma tendência genética, né? Então, às vezes você vê pessoas da mesma família, pai, mãe, que se suicidaram, filho, mas na realidade, dentro da minha leitura, são comportamentos que você aprende desse entorno. Dificilmente você vê pessoas tendo depressão se o ambiente não é um ambiente que promove a depressão, que tem exemplos de depressão. É como o pai e a mãe, se um dos pais ou a mãe fumarem, ele vai acabar usando o cigarro como uma forma de lidar com a ansiedade, né? E se torna um vício, né? Então, eu questiono a questão de ser genético ou não. Eu tenho minha leitura e respeito de quem acha que é genético. Você acredita que não seja genético? Não há predisposição genética? A minha leitura, sim, já vi estudos, quer dizer, alguns estudos que eu vi podiam falar, não, pode ser que seja, mas você pode ter mutações que podem alterar isso daí, que podem ter uma tendência a ser. Agora, essa tendência é como se você tivesse uma possibilidade de utilizar a depressão como um recurso, né? Ou não. Então, se você pode ter uma tendência e você não usa por uma opção sua, aí é uma outra questão. Serine está dizendo que essa dupla é fera. Olha, que legal. As pessoas estão engajando aqui conosco. Muito legal ter vocês conosco aqui. E vão dando um feedback de áudio, de cor, de visual. Se vocês estão gostando, por favor. Porque, afinal de contas, sem vocês, esse programa não existiria, né? Então, para você que está nos ouvindo, e eu acho muito legal o que o Dr. Gustavo acabou de citar, sobre o meio. Então, de acordo com o Dr. Gustavo Corti, não é porque o seu pai e a sua mãe são tendenciosos à depressão que você vai nascer com vai levar esse estigma para a sua vida, né? Muito pelo contrário, de acordo com o Dr. Gustavo, o meio. E o que é o meio? Né? É o entorno, é onde você foi criado, as instituições, né? A escola, igreja, as instituições às quais você frequenta e vai se desenvolvendo no decorrer da sua vida, os amigos, os familiares, o clube, ou seja, isso, de acordo com o Dr. Gustavo, é o que mais o que é mais significativo para que você possa vir ou não a ser uma pessoa que tenha uma aptidão para desenvolver depressão. Talvez a propensão a desenvolver. Uma propensão. Okay. Vamos imaginar o seguinte. Como é que a gente aprende? Como é que se desenrola o processo de aprendizado? Eu vejo você levar um copo à boca e virar esse copo. Então é um processo de imitação, tá? Então é um processo inconsciente que você fez aqui na frente, e de repente as pessoas começam a repetir esses processos de forma inconsciente. Os valores que a gente vai aprendendo em casa são programações que a gente vai fazer, que a gente se faz durante a vida inteira. Então, no momento em que você seja um padrão de uma mãe que é extremamente controladora, que é manipuladora, e que de repente ela chega
para você e para ela conseguir as coisas, ela usa chantagem ou qualquer outro recurso que seja para você não fazer uma coisa diferente daquilo que ela gostaria, você vai acabar inconscientemente reproduzindo isso nas suas relações. E principalmente se for uma mãe, nas relações afetivas. Então, e é inconsciente esse processo. Não é um processo consciente que isso daí vai acontecendo. Então, durante o processo terapêutico, que é a terapia, você acaba ressignificando essas relações para que você consiga não reproduzir esse padrão de pensamento. Da mesma forma, a depressão, você pode conseguir fazer com que ela não se manifeste na sua vida. Então, depende dos recursos. É mudar a sua forma de pensar, fazer uma releitura do seu entorno e falar, eu não quero ser desse jeito, né? Então, no momento em que você se fortalece como pessoa e fala, não, beleza, não quero mais isso para minha vida, cansei, né? Então eu vou mudar. E a hora que eu decido mudar é a hora que vai acontecer realmente a mudança. Daniele Renzoni está dizendo aqui, é isso mesmo, Daniele, é autoconhecimento, eu bato nessa tecla, lá no meu canal no YouTube, vocês podem assistir aos vídeos que eu venho postando, realmente falando sobre o autoconhecimento. A partir do momento em que você se conhece, a partir do momento que você entende as suas virtudes e as suas, eu costumo dizer fraquezas, porque eu entendo que o ser humano não tem defeitos. Eu parto dessa premissa, nasceu com defeito, ninguém nasceu com defeito, nós nascemos para evoluir. E a partir do momento que você conhece as suas virtudes, as suas fraquezas, e essas fraquezas em um momento são fraquezas, em outro momento elas se tornam virtudes, e assim nós vamos, né? E esse é o lema, e é o que eu quero levar, e esse é um grande legado que eu quero deixar para a minha vida e para todas as pessoas que assim como você convivem comigo e sabem, nós podemos nos transformar e transformar quem está conosco, desde que queiram, a qualquer momento. E desde que você acredite que queira, né? Acho que o grande lance, né? A grande verdade é que nós somos seres únicos, né? Então, e a gente tem o nosso máximo potencial é aquilo que a gente acredita e onde a gente pode chegar, né? Então, se a gente acreditar que a gente pode transformar e pode deixar um legado, vai acontecer. E tem que ter as atitudes de fazer tudo para que você consiga realizar. Quem está nos assistindo aqui é a Rosana Brasolin. Ela é uma das mulheres. Luigi Adame Serini entrou. Olha que eles estão, primo, que saudades. Eu preciso falar oi para minha família, né? Afinal de contas, quem seria eu sem a minha família? Quando eu comecei as lives, doutora, só para falar um pouquinho agora, dá uma descontraída, né? Quando eu comecei as lives, eu tinha meus 3 filhos, meu marido, minha mãe, meu pai e meus irmãos. E os meus cunhados. Então, olha que legal, já tinha um pequeno fã-clube para começar, que foram fundamentais e foram cruciais. E, aliás, para você, pai, mãe, família, que estão nos assistindo, lembrem-se, vocês são o pilar sustentador desse ser que nasceu, dessa criança que vocês estão criando, que estão querendo que ela seja preparada para a vida. Vocês são o exemplo e a base delas. Então, prestem bem atenção, não adianta ficar somente no discurso, precisa haver o procedimento. Entrou? Estamos aqui de volta, pessoal, tudo ok? Vão nos dando um feedback. Me conta aqui, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, na Rádio Trianon, trazendo informação de qualidade para você que precisa voltar a sonhar. Volte a sonhar conosco. Aqui nós acreditamos que a desinformação também mata, doutor. Você concorda comigo? Totalmente, né? E pegando um pouco o gancho que você tinha falado, um pouco sobre a família, né? A família é a base da nossa estrutura psicológica, né? Então, se você tem uma família, ela pode ser uma família que apoia ou uma família que castra, né? Então, uma família castradora, ela provavelmente vai fazer com que os descendentes dessa família, né, em todos os níveis, ela acaba gerando pessoas que possam ser deprimidas, né? Então é um padrão que não necessariamente acaba fazendo com que as pessoas sejam
sejam deprimidas. Então, o que eu acho que é importante falar aqui, é assim, não adianta falar, isso aqui é uma questão, mas como é que eu faço para evitar que eu entre num processo depressivo, né? Então, se você, todo mundo já teve em algum momento da vida que começou você entra naquele loop e fala, pô, hoje não tô legal, o que eu vou fazer? Eu acho assim, primeiro passo é identificar que você está entrando nesse loop. Então, peraí, vamos lá. Agora nós vamos entrar na parte mais legal. Porque quando a gente começa a ouvir toda a parte, com todo respeito à entrevista, que está maravilhosa, aqui acompanhada por vocês, né? Mas nós estamos entrando na parte técnica. Agora nós vamos trazer a solução, né? Então essa é a melhor parte da entrevista, porque, afinal de contas, doutor, e aí, o que eu faço com isso? Eu estou com depressão, estou me sentindo mal, né? Estou realmente tendo pensamentos até suicidas ou comportamentos de automutilação. E agora, doutor, o que eu faço? Primeiro, procure a ajuda de um profissional. Tá? Acho que assim, todo mundo acha que em algum momento vai conseguir resolver sozinho o problema. Dependendo do grau de depressão que a pessoa tem, se é uma depressão mais longa e que você percebe que ela está durando, né? As pessoas começam a reclamar do seu comportamento, é hora de realmente procurar um profissional e ver em que nível está. É claro que tem vários níveis da depressão, né? Tem depressões que são momentos onde você se sente, tem padrões onde você tem a depressão pós-parto, que é uma questão mais específica das mulheres. Tem a depressão que até tem uma depressão que é sazonal, que tem no caso da Europa, por exemplo, antes do outono, no início do inverno, as pessoas começam a ficar mais deprimidas porque elas sabem que o sol vai ficar menos tempo. E ficam mais reclusas também, ficam mais reclusas também, né, por causa do frio. Então, o importante primeiro, você ter sempre atividades que você possa fazer que sejam construtivas, né? Assim, seja, atividade física é essencial para você ter Normalmente, quem pratica atividade física dificilmente tem depressão. Assim, a primeira coisa quando a gente fala que eu trabalhei muito com idosos também, né? Quando os idosos começam a ficar mais parados, aumenta a depressão. No momento em que ele começa a ter atividade física, ter convivência social, ver programas, sair, escutar música, dançar, então você começa a ter uma leitura diferente daquilo que de ficar fechado, enclausurado, deprimido, né, desmotivado para fazer as coisas. Então precisa mudar, e as pessoas que estão em volta normalmente, que é o apoio social, que eu acho que é um dos mais importantes, principalmente no momento em que você está numa fase leve, com depressão leve, né? Então, dentro daqueles pontos que a gente comentou aqui, é importante você ter atitudes que vão te ajudar, vão fazer coisas que vão ajudar você a não pensar nas coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Muito pelo contrário. Eu posso fazer uma outra releitura. Tá, então isso aqui é para o meu bem ou para o meu mal? Isso aqui está fazendo o meu bem? Eu estou nessa relação, eu estou entrando numa relação neurótica, onde um começa a cobrar o outro, ou eu vou me perguntar, isso aqui vai construir ou vai destruir a minha relação? Né? Que tipo de relação eu estou criando com o outro aqui em cada atitude que você faz? Né? Uma relação se constrói em cima do que você faz hoje. Né? Não existe um casamento, eu vou estar bem casado daqui a 50 anos se eu não construir cada hora que você está junto, ou cada oportunidade que você tem para ter empatia, para você se conectar com o outro. Isso daí é muito importante. Aliás, vamos lá, ferramentas. Falando em ferramentas, o doutor está nos trazendo aqui. Primeira coisa... Pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Eliminar o pensamento ruim, né? Quer dizer, assim, muitas vezes o que acontece? A pessoa, ela entra num loop de pensamentos negativos. A primeira coisa que ela tem ansiedade porque ela acredita que ela não vai conseguir realizar a coisa. Aí ela cria essa hipótese de que ela não vai conseguir, aí ela não faz nada para conseguir, porque ela tem medo de não conseguir. Então ela já validou aquela hipótese de que ela entrou. Então vamos lá. Entrou num comportamento repetitivo, você está num pensamento, só pensando alguma coisa ruim.
vamos quebrar esse pensamento. Então, por exemplo, uma música, mudar o estímulo, né? De repente olhar alguma coisa alegre, bater um papo. Né? Liga para um amigo, faz coisas diferentes. Vai dar uma volta a pé, vai passear com o cachorro, vai tomar um chá, vai tomar um café sozinho na padaria, se de repente não tem ninguém que quer fazer com você. Senta em frente a uma árvore. Ou o momento da depressão na frente do espelho. Quem nunca passou por esse momento da depressão na frente do espelho? A gente começa a se olhar no espelho e começa a se criticar. Então, se você está nesse momento, presta atenção, deixa o espelho lá, vai dar uma volta, depois você volta com uma outra proposta. Porque é muito interessante se nós observarmos como o cérebro, né, ele tende a ficar repetindo os estímulos e os padrões de pensamento, caso a gente não tenha uma quebra momentânea. Precisa mudar esse chip, né? Tanto que muitas vezes dentro do processo terapêutico a gente faz a quebra da atenção, faz uma pergunta que não tem nada a ver com o processo que está falando. Por quê? Para realmente criar um processo de distração. É essa distração que faz com que existe... por que você está perguntando isso? Né? Ou qual é a cor do cavalo do Napoleão? Ou, branco. Isso mesmo. Muito bem, tá ligado. Então, assim, você fazendo perguntas que não tem nada a ver com a situação, você acaba fazendo com que a pessoa tenha uma quebra no processo de pensamento. Então, isso faz com que elas, em um dado momento, rompam aquele padrão de pensamento. Fizeram uma pergunta para mim, que essa daqui eu vou responder, doutor, se eu sou a favor de medicamentos para quem tem depressão. Então, vamos lá. Nós, psicólogos, nós não somos preparados para medicar ninguém. Se algum psicólogo faz isso para com vocês precisam fazer uma denúncia no Conselho Federal de Psicologia. Nós, quem tem condições me ajuda aqui, doutor, esqueci a palavra. Quando a pessoa pode prescrever o medicamento, exatamente, é somente o médico. Eu sou a favor de, quando a pessoa está desenvolvendo alguma psicopatia ou ela já está no estado de depressão, sim, que haja o acompanhamento do psiquiatra. Né? E aí somente o psiquiatra preparado, esse médico, tem condições de prescrever medicamentos. Nós, psicólogos, nós trabalhamos com saúde mental, mas através da terapia, através da escuta ativa, através do autoconhecimento. É importante porque tem muita gente, nós estamos vendo aqui, infelizmente, muitos profissionais que acabam prescrevendo. Mas olha, é alguma coisa homeopática. Não, amigo, psicólogo não prescreve medicamento nenhum. Isso. Eu acho que precisa, para você prescrever um medicamento, você precisa ter o conhecimento para isso, né? Agora, voltando, eu acho que um ponto importante, assim, reforçando as ferramentas, né? Primeiro, buscar uma rede de suporte social, tá? Então, por quê? Porque é o suporte social que vai te ajudar a pensar de forma diferente, né? São as conversas que você tem, né? Não vá procurar pessoas que também estão negativas. Tem que procurar pessoas que estão positivas e que entendam que você não está bem, porque elas que vão fazer as perguntas que você precisa para começar a mudar. Que no fundo nós somos o resultado das perguntas que a gente se faz. Então, quando a gente não faz a pergunta para nós mesmos, ou se a nossa pergunta está em loop, quem vai fazer as perguntas que a gente precisa para mudar são os outros. Então, o suporte social é extremamente importante. Vamos lá. Cláudia Maria está perguntando se é toque o hábito de alinhar, deixar tudo reto, por exemplo, garfos e facas na mesma distância e outras coisas. Se essa pessoa ela vai acarretar uma depressão ou se é um toque? Olha, esse está parecendo muito mais um toque, que é um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Não acho que tenha a ver com depressão. A depressão é um outro recurso que de repente pode vir de outros fatores, né? Quer dizer, a origem da depressão, ela tem num entorno, tem uma leitura de um entorno em que te faz com que você não se perceba de uma forma legal. Eu tinha falado sobre como lidar, você tinha perguntado como lidar com as questões, né? A atividade Desculpa, física... doutora. Fala. Quem está me assistindo aqui,
Eu estou recebendo um toque para eu olhar para o celular. Então é isso, viu, pessoal? Vocês estão me assistindo, não é que eu tô com nenhum toque, não, viu? Aqui olhando para cá, escrevendo aqui e tal. É que estão pedindo para eu olhar para o celular, porque o doutor Gustavo tá aqui ao meu lado. Deixa eu mostrar que ela reclamou vocês. de mim. Ela reclamou olha lá, de mim. Peraí, cadê você? Aqui, ó lá. Ela reclamou de mim que eu não tava olhando para ela. Agora eu fico olhando para ela o tempo todo, né, pessoal? Não é assim? E agora... Pô, vamos decidir aí, pessoal? Como é que é esse negócio? Vocês viram, aqui? né? Treta no estúdio. Treta. Cadê o Renan aqui para segurar a treta? Não é, Edu? Treta no estúdio. Olha, ele tá aqui, eu estou aqui. E é óbvio, pessoal, que eu quero estar olhando todos vocês, olhando diretamente para vocês. Mas eu estou com o meu convidado. Chega mais perto aqui de mim, olha lá. Estou com o meu convidado aqui, olha, Dr. Gustavo Corte. Né? E segundo episódio do Me Conta, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, para vocês, levando informação de qualidade. Um outro ponto também, só para complementar, é a dieta que você faz. Tá? Se você tem uma dieta com muito álcool, uso de drogas, ou você come muito, isso vai fazer com que você, em algum momento, não se sinta bem. Né? E o não sentir bem, se você já não está bem emocionalmente, você não estar bem fisicamente, essa percepção vai acabar ajudando você a piorar, não melhorar. Então acho que é importante vocês, quem estiver com uma tendência, ou perceber que está com uma tendência a ficar muito tempo parado, não está muito animado para fazer as coisas, é importante pensar sempre em fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação, buscar pessoas que têm um pensamento positivo, que têm uma leitura positiva da vida, para que vocês consigam em algum momento mudar esse padrão de pensamento, tá? E também buscar a terapia. Eu acho que a terapia, não importa qual seja, freudiana, lacaniana, comportamental, não importa. O importante é que você busque algum tipo de ajuda onde você se identifique mais com o terapeuta e também com a linha de trabalho que você está trabalhando. Ok, vamos finalizando aqui, pessoal, o segundo episódio do Me Conta. Falamos hoje sobre depressão. É um assunto complexo, é um assunto amplo. Preciso aqui de pelo menos umas 6 visitas suas, doutor, para que a gente possa falar com afinco esse tema. Jogo rápido, momento emocionante na sua vida que te marcou com um paciente que estava em um estágio grave de depressão. Eu saí com ele para andar na rua. Porque ele estava, cada vez que a gente sentava na clínica, ele entrava naquele processo repetitivo e não estava conseguindo. Então, eu falei, olha, hoje a gente vai fazer uma terapia diferente, a gente vai fazer um processo diferente e a gente vai sair na rua e eu vou conversar com ele sobre as coisas bonitas que estão acontecendo na vida do dia a dia. Né? E muitas vezes as pessoas esquecem de ver uma árvore bonita, uma flor, um passarinho cantando, esquecem de prestar atenção. Então esse foi um momento que foi muito significativo, tanto pro paciente, como a estratégia que eu usei foi eficiente e acabou dando bem certo. Ele percebeu que existe uma nova forma de ver o mundo, né? Sem ser aquela que está enclausurada. 30 segundos, uma mensagem. Como eu falei antes, nós somos seres únicos. O nosso maior potencial é aquilo que a gente acredita ser. A gente tem que estar preparado para tudo. A gente tem que estar aberto a uma leitura positiva da vida, que eu acho que é o mais importante em tudo que está acontecendo hoje. A gente tentar enxergar que a gente pode superar qualquer dificuldade que a gente tenha. Se a gente não tiver as ferramentas, a gente pode criá-las e pode transformar tudo que está acontecendo na nossa vida para o nosso bem. Então, acreditem, tá? Acreditem em você, acredite que existe uma oportunidade sempre lá fora, que nada vem para o mal, né? Um outro padrão do deprimido é que estão fazendo tudo contra mim. Não é nada disso, meu amigo. Cada oportunidade, cada coisa ruim que acontece com você é uma oportunidade para você se desenvolver. Ninguém é responsável por nada, você é responsável pelas decisões que você está fazendo hoje, aqui e agora, para você melhorar a sua vida. Então, essa é a minha mensagem hoje.
Muito obrigada. Conversei com o Dr. Gustavo Corti, psicólogo, professor da Unifesp, uma pessoa por quem eu tenho um grande respeito e admiração. Eu sou Ana Paula Adami, aqui com vocês. Quarta-feira estou de volta. Estarei de volta às 8 horas da noite. Vamos falar... o tema é surpresa. Amanhã vai sair, mas é um advogado brilhante que vem aqui conversar conosco. Eu acho que... Aliás, pessoal, 5 minutos de enquete aqui. O que vocês quiserem falar? Discriminação racial, enfim. Vamos lá na votação. Eu quero te dar a máscara do Me Conta de presente, doutor. Muito obrigado. Antes de nós finalizarmos, e o que eu quero dizer para vocês, meus queridos, você que está com depressão, você que acha que está com depressão, ou você que está convivendo com alguém que está com depressão, não desistam. Se você está com uma pessoa que está com depressão, algumas dicas que nós demos aqui, socialize para com essa pessoa, dê carinho a ela, uma escuta ativa, um olhar carinhoso, muitas vezes isso alivia para a pessoa que está nesse sofrimento. Se você está deprimido, procure profissionais competentes, são esses psicólogos e psiquiatras. Não titubeie, não pense que depressão é uma brincadeira, não deixe que isso chegue em um estágio muito ruim, ok? Nós temos aqui como te ajudar. E às segundas, quartas e sextas eu estarei aqui no Me Conta com vocês, levando informação de qualidade, alegria. E no Instagram, eu sempre esqueço de falar do Instagram, olha lá. Se não fosse o e TikTok também, não é? TikTok também, né? É anapaula.adami, Instagram, @anapaula.adami, Me Conta no Insta, no YouTube Ana Paula Adami, Rádio Trianon MASP. Pessoal, foi um grande prazer ter estado com vocês essa noite e vamos finalizar com a máscara. Boa noite, obrigado, boa noite a todos. Vamos aqui finalizar com a máscara do Me Conta. Alguém mandaram aqui para nós alguma dica do que querem? Parabéns, Vera, minha querida Vera Almeida. Você vê sempre o mundo com um olhar iluminado. Dr. Gabriel Monteiro, obrigada. Vera Almeida, você me ajuda a olhar o mundo dessa forma. Um grande beijo, pessoal, no coração de todos vocês. Não esqueçam de usar máscara. E não esqueçam de usar máscara. Boa noite. Boa noite.